Paz de Jesus, queridos. É um prazer imensurável, não se pode medir a minha alegria, meu prazer estar aqui com vocês essa noite. As pessoas estão me olhando aqui, estão admiradas, né? Eu não sou homem bomba, não tem nada aqui não. Tá bom? Deixei a barba crescer, foi crescendo. Não parou mais, mas já foi maior, tá? Já foi maior. E eu me alegro poder ver o pastor Anderson, que eu vi criança, hoje pastor, pregador, homem de Deus, à frente desse grande rebanho aqui. Deus abençoe sua vida. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para a sua família? Eu vou te dar uma segunda oportunidade. Você crê que Deus tem uma palavra para a sua família? Então vamos lá. Livro de Ruth, capítulo 1. Fica desesperado, não. Ruth fica depois de Juízes e antes de 1 Samuel. Ruth, capítulo 1. A gente vai ler aqui do verso 1 ao verso 6. Livro de Ruth, capítulo 1, até o verso 6. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Até aqui. Você reparou uma coisa? Que o primeiro capítulo do livro de Ruth é sobre escolhas, sobre decisões. E o que é que nós somos? Nós somos a soma de todas as nossas decisões. Nós somos a soma de todas as nossas escolhas. O que trouxe você até aqui? Dezembro de 2024. Suas decisões, as suas escolhas. E por que isso é tão importante, pastor? Por que isso é tão importante? Porque decisões decidem destinos. Mais uma vez, isso é muito importante porque decisões decidem destinos. A decisão que você tomar em um tempo de crise, ela pode determinar como será o seu futuro. Eu vou repetir. A decisão que você tomar em um tempo de crise, ela pode determinar como será o seu futuro. Por quê? Porque existem decisões, escolhas, que podem acarretar para as nossas vidas consequências irreversíveis, ou seja, não tem como mudar, tá? Eu vou te dar um exemplo de coisas que estão acontecendo nos nossos dias hoje. E para isso a gente vai ter que voltar lá no capítulo 12 do Gênesis. Deus chama Abraão e diz que ele seria pai de povos, pai de multidões, e dele faria uma grande nação. Ele e a irmã Sara. Os anos se passaram, Abraão já estava velho, a mulher estéril, e aí Sara tem uma brilhante ideia. Ela diz assim: meu velho, esse negócio que Deus falou, já tem bastante tempo que Deus falou, né? Nada aconteceu. Não tem aquela escrava egípcia que nós trouxemos lá do Egito, a tal da Agar? Tem um filho com ela. Só assim a tua descendência não vai acabar
em você, você vai deixar posteridade. Senão teu servo, Eliezer, nascido na tua casa, vai herdar tudo. Ele tem um filho com a escrava, com Agar, e nasce Ismael. Porque tudo aquilo que nasce fora do tempo não é Isaac, é Ismael. No capítulo 21, ele tem um filho com Sara, milagrosamente. Sara gera, tem um filho. Os judeus são descendentes de Isaac, filho de Abraão e Sara. E Ismael é pai da nação árabe. Os árabes são descendentes de Ismael. Eu sei que a sua mente já alcançou. Judeus e árabes se matam. Por quê? Porque lá atrás, a irmã Sara tomou uma decisão precipitada. E eu disse para você que decisões decidem destinos. E existem decisões que, se você tomar, podem acarretar consequências irreversíveis. E eu usei esse exemplo aqui para te mostrar consequências irreversíveis. O texto nos fala de uma família. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, para que você não perdesse nada. Porque talvez a sua família se identifique com a família desse camarada aqui que a gente está pregando. Quem sabe as respostas que você precisa está nessa lição aqui hoje. O nome desse camarada era Elimeleque. Ele era casado com a dona Noemi. Ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion, família bonita. E aí, pastor Anderson, veio aquilo que eu e você já passamos por diversas vezes, um tempo de crise. A Bíblia diz que veio um período de fome sobre a terra. Eles viviam em uma sociedade, não é a sociedade como a gente conhece hoje. Eles dependiam de chuvas sazonais. Era a Palestina. Se não houvesse chuva, faltaria pasto, frequentemente o plantio não aconteceria, morreria animais. Era uma crise desgraçada. E aí a Bíblia diz que, quando veio esse período de fome, ele tomou uma decisão. Só vamos correr daqui. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer é correr do problema, sim ou não? A gente quer correr da crise. O ser humano nasce com 2 instintos básicos. Essa é uma grande realidade. A gente quer buscar o prazer e fugir da dor, sim ou não? Sim. Isso aí não tem para onde correr. Prazer imediato, picanha. Dor, academia. Misericórdia. E aí, ele falou assim, olha, nós vamos peregrinar, vamos para onde? Vamos para Moabe. O medo fez com que ele fugisse de Belém e fosse para Moabe. Não, pastor, o senhor não falou que foi a fome? Veio um período de fome? Sim. Mas não foi a fome que fez com que ele saísse. Como assim, pastor? O senhor acabou de dizer que foi a fome. Não, não foi a fome. Foi o medo de sentir fome. E aqui muda tudo. E eu te provo isso. Boaz era parente de Elimeleque, contemporâneo, morava na mesma cidade e ele não saiu desesperadamente como Elimeleque. Ele continuou em Belém e, muito pelo contrário, ele não pareceu necessidade de escassez. Ele prosperou muito. Então o medo fez com que ele tomasse uma decisão precipitada. E eu creio que Deus está falando contigo aqui. Você sabe o que é o medo? O medo é um agente inibidor de capacidade. O medo trava o teu potencial. O medo bloqueia o teu potencial. Tem pessoas aqui, pastor, que são inteligentíssimas. Tem gente aqui que tem ideias, insights. Pensou muito em tudo que ia fazer em 2024, mas não aconteceu. A ideia era boa, o projeto era bom. Por quê? E o medo? Jeová te achou, querido. O medo. Então o medo, ele bloqueia o nosso potencial, mas não só isso. O medo, ele diminui a nossa capacidade de avaliação racional. Por quê? Porque o medo dispara 2 gatilhos aqui, ó. Ou luta ou fuga. Não tem jeito. Cuidado com a decisão precipitada, porque na realidade, o que você quer, inconscientemente, talvez não saiba, é fugir do problema.
Eu vou sair dessa empresa, eu vou sair. Cuidado. Você quer fugir do problema que você enfrenta todo dia lá. Não dá mais para mim, esse casamento acabou. Aí você fala 1000 coisas. Mas na realidade, você quer fugir do problema. Pastor, eu vou sair da igreja por causa disso. Eu vou para a igreja tal, porque a igreja tal é perfeita. E ela pode ser até perfeita. Quando você chegar lá, ela vai deixar de ser perfeita. Porque todo lugar que existir homens, haverá falhas. Existirão erros. Você quer saber mais o que o medo faz? O medo, ele distorce a percepção da realidade. Vou repetir. O medo distorce a percepção da realidade. Aqui comigo, um exemplo. Mateus 14, a partir do versículo 22. Os discípulos estão dentro do barco, se levanta uma tempestade no mar da Galileia, todos pensaram que ia morrer, e Jesus vem andando sobre as águas, em direção ao barco. E eles gritaram com medo, porque acharam que era um fantasma. Era um fantasma ou era Jesus? Então por que eles acharam que era um fantasma? Porque o medo distorce a percepção da realidade. O medo faz você ver coisas que não. Você sabia que 70% dos seus medos nunca vão acontecer? Você está vendo chifre em cabeça de cavalo. Você está vendo tempestade em copo d'água. Está desesperado, arrancando de cabelo. Coração saindo pela boca, parece que vai infartar. Calma. Crise vem, crise vai, problema vem, problema vai. Eu postei essa semana no Instagram, não sei se foi ontem, anteontem. Eu disse, se não fosse Jesus na minha vida, eu não teria suportado a metade das coisas que eu suportei. Quantos aqui já enfrentaram crise? Problemas, adversidade, perda. Você está vivo? Você está vivo? O Senhor te trouxe até aqui. Olha, eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes a gente fica focando nas perdas, naquilo que nós não temos, e deixamos de ver o lado bom das coisas, de agradecermos a Deus por aquilo que nós temos. Eu vou te dar o maior exemplo de todos. Você sabia que tinha gente aí com muito mais saúde do que eu e você? Gente que vendia saúde. Já foi embora para a terra do pé junto. E a gente está aqui. Não adianta esconder porque o Jeová já revelou. Você está aí com a bolsinha para necessário, está aí o remédiozinho da pressão. Não é isso? Não, pastor, o meu é da labirintite. Se eu levantar rápido, roda tudo. Não, pastor, o meu é da glicose. O meu é do... Você está viva? Você está viva? Deus tem sido bom com a gente. A despeito de tudo que tem acontecido na nossa vida, nós estamos aqui vivos. E para testemunhar de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Problema vem, problema vai, crise vem, crise vai. Calma! Vai passar! Diga para pelo menos 2 pessoas aí. Calma, vai passar. Essa mensagem é para 2 classes de pessoas. Para aqueles que precisam tomar decisões. E para aqueles que já tomaram decisão. E agora ele vai para Moab. Para onde o nariz aponta? É para lá que eu vou. A Bíblia diz que ele habitava em Belém. Belém significa casa de pão, providência, mantimento. E em Belém ele vivia em Efrata, que significa frutífero. E Efrata ficava na tribo de Judá, que é a terra dos louvores. Então ele vivia na casa do pão, no lugar frutífero, na terra dos louvores. E agora, por causa de um momento de crise, ele vai para Moabe. Escuta aqui. O Salmo 108, versículo 9, o Senhor diz, Moabe será para mim como uma bacia de lavar os pés. Depois que você lava os pés em uma bacia com água, sobra o quê? Água suja. Deus está dizendo que aquele lugar é lugar imundo. Você vai entender por quê. Você sabia que lá em Moabe eles adoravam o Deus Quemos? O Deus que exigia sacrifício de crianças. Olha porque esse lugar é um lugar imundo. Quando Israel sai do Egito, deixam de ser escravos, os moabitas negam pão e água a Israel. Foram os moabitas que contrataram Balaão para amaldiçoar o povo
de Deus. Olha para onde esse homem está indo. Olha para onde esse camarada está se direcionando com a sua família. Eu não sei qual é a sua crise, eu não sei qual é o tempo difícil, mas de uma coisa eu sei: calma, ora um pouco mais. Deus vai te dar estratégia, Deus vai falar contigo, Deus vai te dar um norte, Deus vai usar um profeta, vai usar o anjo da igreja, vai falar contigo através da palavra, revelação, sonho. Eu não sei o que é, mas você precisa ter calma. Pastor, por que Deus me trouxe hoje aqui? Porque antes de acalmar a tempestade, primeiro Ele te trouxe para acalmar o teu coração. E quando eles chegam lá, consequências: morre o Elimeleque. O lugar que ele achava que seria um lugar de vida foi um lugar de decisões decidem destinos. O lugar que ele achou que seria um lugar de vitória foi um lugar de derrota. Agora morrem também os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E agora o mais engraçado de tudo: sabe de quem é a culpa aqui? De quem é a culpa de tudo isso aqui? Você vai rir agora. O versículo 13. Noemi vai dizer: a mão do Senhor se descarregou contra mim. A mão do Senhor, me desculpa a expressão, uma ova. Deus tem alguma coisa com isso? Foi Deus que mandou ele ir? Deus usou o profeta para falar com ele? Veio o anjo falar com ele? Não. Decisão dele. Mas agora o culpado quem é? É Deus. Ai, Jesus. Tem gente que está assim: ai, Jesus, é para mim. A culpa é de Deus, né? Por que tu permitiu isso, Senhor? E Jesus está lá do céu: eu? Nada com isso não. Por que isso está acontecendo, Senhor? Isso é a síndrome do jardim do Éden. Lembra lá no Éden? O Adão pecou e Deus disse: Adão, o que você fez? Eu não. Eu estava bem aqui no jardim, tranquilo, tu me deu aquela mulher. Não tem nada com isso. A culpa é de Deus, mais uma vez, né? Aí, mulher, o que você fez? Eu não fui eu não, foi a serpente. Aí, Jeová foi falar com a serpente olhou para trás, não viu ninguém, segurou tudinho e até hoje tudo é culpa do diabo. Sabe por que é mais fácil falar que tudo é culpa do diabo? Porque diabo a gente expulsa, né? Caráter tem que tratar e ninguém quer. Até aqui eu falei para pessoas que precisam tomar decisões. Agora eu quero falar para você que está assim: pastor, isso é muito bonito, mas eu já tomei as decisões. As coisas já deram errado, já dei com os burros na água. Sabe qual é a tua sorte? A tua sorte é que Jesus te ama demais. Ele te ama muito, te trouxe hoje aqui para te dar mais uma oportunidade. Irmão, o negócio aqui foi tão feio, que quando Noemi, ela chega em Belém de volta, e as mulheres vão chamá-la de Noemi, ela diz assim: não me chame mais de Noemi, porque Noemi significa delícia, aprazível, alegria. Ela disse: não me chame mais de Noemi, me chame Mara. Só teve perda, fracasso, derrota. Me chame de Mara, amargura, amarga. Ela está dizendo o seguinte: olha, me tornei uma mulher depressiva. A vida me tornou amarga pelas decisões. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, essa palavra é profética. O teu fim não será um fim de amargura. O teu fim não vai ser em um quarto escuro, remoendo um passado que não pode voltar mais. Eu declaro no nome de Jesus que a ansiedade não vai controlar o teu coração e a tua mente. Eu declaro que o espírito que quer suicidar gente na tua casa está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro que o espírito de loucura não encontrará lugar na sua mente e nem lugar na mente daqueles que estão debaixo daquele teto. Há poder no nome de Jesus. Calma, a qualquer momento Jeová libera uma palavra sobre a sua vida. O ambiente muda, o quadro muda, a porta se abre, o milagre chega. Calma o teu coração. Aqui comigo, escute isso, porque isso aqui é muito interessante. Capítulo 1, versículo 6.
E Noemi ouviu dizer, Noemi ouviu o quê? Que Deus tinha visitado o seu povo em Belém, dando-lhe pão. Mais uma vez, ela está em Moabe, vivendo todas aquelas perdas, e ela ouviu dizer que Deus estava visitando o seu povo em Belém, dando-lhe pão. Eu não disse para você que crise vem, crise vai. Eu não disse para você que problema vem, problema vai. Ah, se Elimeleque tivesse esperado mais um pouquinho. Ah, se ele tivesse orado um pouco mais. Eu vou profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre essa igreja. Ela ouviu dizer sim ou não? Diga, ela ouviu dizer. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Chega de notícia ruim. A notícia boa vai chegar, porque ninguém aguenta viver de notícia ruim o tempo todo, meu querido, minha querida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ela ouviu dizer, a notícia boa chegou aos ouvidos dela, que Deus estava visitando o seu povo, dando-lhe pão. Eu quero profetizar, eu não sei se é até o final de 2024, eu não sei se é no começo de 2025, no meado de 2025, que Jeová vai te pegar para te dar vitória, eu não sei o que é, mas a notícia boa vai chegar nos teus ouvidos. A notícia boa vai chegar na sua casa. A notícia boa vai chegar para essa igreja. Vem um tempo de boas notícias aí. Porque quando é prova, irmão. Quando é luta, é luta. Mas quando chega o tempo da porta aberta, até aquilo que era para dar errado, vai dar certo. Eu profetizo um tempo de notícias boas. Aleluia. Outra coisa que eu acho interessante aqui. Ela ouviu dizer que Deus tinha visitado o seu povo. Sabe o que eu aprendi, querido? Na Bíblia, toda vez que Deus visita, pastor Anderson, toda vez que Deus visita, Ele traz fertilidade. Olha o capítulo 21 do Gênesis, quando Sara engravida de Isaac. O texto diz assim: e o Senhor visitou Sara. Você não ouviu? E o Senhor visitou Sara e ela gerou um filho. Porque toda vez que Deus visita, Deus traz fertilidade. Ei, Deus está visitando a tua casa. Eu vou te dar uma segunda oportunidade. Deus está visitando a sua casa. Deus está visitando os teus negócios. Deus está visitando os teus clientes. Deus está visitando o teu comércio. Deus está visitando a tua vida. Esterilidade está repreendida. Pastor, mas ninguém está vendendo, mas você vai vender. Pastor, mas ninguém está fechando negócio, mas você vai fechar. Por quê? Porque Deus está visitando a tua vida, está visitando a tua casa, está visitando os teus negócios, está visitando o teu ventre. Deus está visitando a tua vida. E toda vez que Deus visita, Deus traz fertilidade. Irmãos, eu estava em Goiânia pregando. E aí, o vice-presidente da igreja, eu estava pregando, vou falar igreja por questões éticas, não é o nome do pastor, foi me buscar no hotel, me levou para almoçar, o vice-presidente da igreja. E o cara com muita grana, né? Tinha onde mais botar ouro, carrão. E fomos almoçar. E eu estava com muita fome, e ele falando, e eu confesso a vocês que eu não estava prestando muita atenção, que eu estava com fome. Ele falou: pastor, veio a pandemia aí, eu perdi muita coisa, quebrei, eu comendo. Eu falei: muita gente quebrou, né? Pastor, orei a Deus, pedindo uma estratégia a Deus. E minha mulher orando, pedindo estratégia a Deus, eu estou comendo. Aí ele disse assim: Deus me deu estratégia. Eu falei: qual foi? Deus colocou no meu coração para eu e minha mulher de começar a vender biquíni. Fabricar e vender biquíni. Aí eu parei de comer, olhei para ele. Não falei, né? Mas eu pensei: biquíni em Goiânia, em Goiás, não tem praia aqui. Será que foi Deus mesmo? Falou com o cara isso? Falei: aí fiquei curioso. Falei: pastor, desenhamos tudo, fizemos tudo, produzimos, coloquei na internet. Aí eu falei: agora eu estou curioso, fala. Pastor, uma mulher em Portugal, uma brasileira em Portugal, ela comprou toda a nossa coleção de uma vez só.
E ele me contando, eu disse para ela, mas eu não sei mandar isso para aí. Como é que eu faço daqui do Brasil, de Goiânia? Ela falou, fica tranquilo que eu vou te ensinar tudo. Os impostos, taxas, tudo. Aí ele falou, pastor, eu aprendi a exportar. E aí eu conhecendo os bens que ele tinha, as propriedades, tudo aquilo dele, né? Eu falei, rapaz, esse cara deve ter agora centenas de clientes, ou milhares. Ele falou, pastor, até hoje, tudo que eu fabrico aqui, aquela mulher vem e compra tudo. Sabe o que o Espírito Santo fez eu entender? Sabe? Deus só precisa usar uma pessoa aqui comigo. E Deus faz essa pessoa cruzar o teu caminho e mudar a tua história para sempre. É só. Deus faz uma pessoa cruzar o teu caminho. Ela come aquilo que você faz. Se agrada. Vamos abrir um negócio, vamos fazer alguma coisa. É alguém que ouve você. Rapaz, vamos gravar. Eu não sei o que você faz para viver, eu não sei o que você faz. Eu não sei qual a sua área, qual o seu dom, qual o seu talento. Mas calma. Deus não vai te deixar sem oportunidade. Eu aprendi uma coisa, toda vez que Deus quer nos abençoar, Deus não vai nos dar coisas, Deus vai nos dar pessoas. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus vai usar gente que vai sentar contigo, vai ouvir a tua história por meia hora e vai querer investir na sua vida. E vem um tempo aí de fertilidade, de produtividade. Vem um tempo de Deus para a sua casa. Vem um tempo de Deus para a sua vida. Vem um tempo de Deus para a sua história. Eu já vou partir para o fim. Morreu todo mundo, ficou ela e as noras. Orfa dá um beijo e Noemi diz, eu vou voltar. Eu vou voltar para Moabe. Vocês duas podem ir em paz para Belém. E a Bíblia diz que elas chegam em Belém. Ruth, sem marido. Noemi sem marido e sem filhos. Pobre de Maedessi. Chegaram lá em Belém. E a Bíblia diz que elas chegam no tempo da colheita. A história começa com fome, mas termina com... Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Começou com fome, mas terminou com colheita. Eu não sei como começou a sua história, mas eu sei como vai terminar. A caneta da tua história está na mão de Deus. E o fim não é de tragédia, o fim não é da desgraça. O teu fim será infinitamente melhor do que o teu começo. Pega essa palavra, libera aí o teu glória a Deus, a tua adoração. O tempo vai passar, as coisas vão mudar. Vem um tempo novo para a sua vida aí. Calma! O hoje não vai determinar o teu amanhã. E aí eu vou resumir a história para você. Ruth se casa com um fazendeiro muito rico, o tal do Boaz. E sabe quem passa a ser a ama dessa criança que nasce desse relacionamento entre Ruth e Boaz? A ama, a babá, a Noemi. Olha que coisa interessante. Babá carrega a criança no colo, sim ou não, gente? Eu fico imaginando, pastor Anderson, Noemi com aquela criança, com aquele bebê no colo. A história começa com morte, mas termina com... Catuca alguém, diz assim, não importa como começou, o que importa é como vai terminar. E assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Vem um tempo de restituição, vem um tempo de glória, vem um tempo de honra. A história começa com morte, mas termina com vida. Meu irmão, não importa as tuas frustrações, as tuas decepções, as mágoas, as perdas. Eu não sei o que aconteceu, mas a história pode ter começado com morte, mas vai terminar com vida. Começou com pobreza, mas vai terminar com prosperidade. Começou com maldição, mas vai terminar com bênção. Começou com derrota, mas vai terminar com vitória. 1 Crônicas
Crônicas 29 tem uma passagem que eu amo demais, que diz: e morreu Davi, cheio de riquezas e glórias, e Salomão seu filho morreu em seu lugar, e viveu Davi muitos anos. O fim de Davi foi infinitamente melhor do que o começo dele. Eu vou profetizar sobre a sua vida: o teu fim será infinitamente melhor do que o seu começo. Aleluia. Por último, criança nos fala de uma coisa nova, né? Uma novidade, né? Eu já ouvi alguém dizer que casa sem criança não tem alegria, né? Uma novidade. Você não é obrigado a acreditar no que eu vou falar aqui, mas é um tempo de novidade aí. É um tempo de coisas novas para a sua vida. Irmãos, eu tenho uma filha que é muito parecida comigo, em tudo. Tadinha. E eu me lembro, eu fui diagnosticado com TDAH, né? Tem pouco tempo tomava remédio. Na minha época, né? Hoje tem palavras bonitas, né? TDAH, déficit de atenção. Né? Na minha época você era burro, você era inteligente. Eu tive traumas com isso. Mano. Acordei uma vez com meu pai brigando com a minha mãe por minha causa. Tem aquela Cecília Meirelles lá, aquele colégio? Todo ano estava reprovado aquele negócio lá. Eu tinha dificuldade, irmão, de aprender as coisas. Você não tem ideia. Na sala de aula, a professora estava falando, minha mente estava no Flamengo, Zico, Maracanã, não sei o quê, Pipa, desenho animado, Bob, não sei o quê, minha mente não parava com nada. E eu tenho uma menina que vai fazer 23 anos mês que vem. E eu lembro quando ela era mais nova. E eu comecei a observar que ela tinha as mesmas dificuldades, parecidas com a minha. E eu me lembro... E eu via ela estudando dia e noite, estudando. Ela ficou reprovada no colégio. E ela sentou do meu lado no sofá e disse assim: pai, chorando. Ela disse: pai, eu não sou burra. Eu disse: não, em primeiro lugar você não é burra porque você é minha filha. Falei: segundo lugar, irmãos, a minha palavra ele poderia ter matado minha filha. Eu falei: segundo lugar, aprenda uma coisa, minha filha. Você não é burra. Esse colégio que não presta para você. O judeu faz assim, filho. Eu disse: esse colégio é ruim. Esse colégio não presta. Não está sabendo reconhecer o teu talento. É o colégio que é ruim. E de lá você vai sair. De lá você não fica. Por que eu estou contando isso aqui? Porque sábado agora foi a formatura da minha filha na faculdade. Ela é formada em Relações Internacionais. E eu me lembro, irmãos, eu estava... Uma das imigrações mais difíceis que tem é em Londres. Para você entrar na Inglaterra, é complicada aquela imigração lá. E quem desenrolou lá com o oficial da imigração? Minha filha. Eu sabia inglês com o cara, interpretava para mim, eu falava, interpretava, e papapá. E eu estava lá no aterro do Flamengo tirando foto com ela. E hoje de tarde, ela disse: pai, eu quero fazer um curso em Harvard. Eu falei: aonde, minha filha? Em Harvard. E eu pensei: o final dela vai ser infinitamente melhor do que o começo. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Eu quero orar pela sua vida. As mulheres, quando viram Noemi com essa criança no colo, elas disseram assim: olha, Noemi, o teu nome será ilustre. O teu nome será famoso. A tua história, Noemi. Deixa eu te falar uma coisa.
Você só vai conhecer o Deus da provisão. Você quer conhecer o Deus da provisão? Você só vai conhecer o Deus da provisão se te faltar. Eu vou orar por você. Mas sabe o que eu entendo aqui nesse versículo aqui? Capítulo 4, verso 14. Disseram para Noemi as mulheres: o teu nome será ilustre, famoso, conhecido. Ela estava fadada a ser esquecida lá em Moabe. Mas Deus pegou a história dela e fez assim, virou de cabeça para baixo. Eu não vou dizer que é para todo mundo aqui. Eu não posso ser leviano. Mas tem gente aqui que Deus vai pegar o teu nome e vai fazer assim, ó. O garoto do TDAH, e às vezes a secretária do pastor Silas liga e diz assim: pastor está perguntando se você tem agenda para pregar aqui na nossa sede. Domingo eu estou lá pregando. Você imagina pregar em conferência com o pastor Silas? Aquele garoto que não aprendia as coisas é convidado para pregar em diversas partes do mundo. Porque eu creio que meu fim será infinitamente melhor do que o começo. Eu estava agora na sede, sexta-feira que foi a reunião do todo mundo, né? Sexta-feira. Os pastores do Brasil inteiro. Eu escrevi alguns livros e 2 foram editados, os outros ainda estão em fase de preparação. E o cara me ligou lá de Belo Jardim, quase perto do sertão, irmão, lá em Pernambuco, da nossa igreja. Pastor, o senhor tem um livro e tal, que é Aprendendo com o Maior Sonhador, Deus ainda realiza sonhos, sobre José. Falei, tem como o senhor levar para mim? Eu vou estar na igreja, eu vou. Aí eu comecei a ver a dimensão do que Deus faz. Levei o livro para ele, ele falou, pastor, muito obrigado, muito obrigado. Eu precisava do seu livro, porque eu não estava conseguindo baixar em PDF, porque eu estou usando esse livro aqui do senhor para o meu mestrado. Falei, peraí, eu estou aqui um semi-analfabeto, que resolveu escrever alguma coisa, e o livro que eu escrevi está sendo usado em um mestrado. Diga, Deus faz. Deus vai fazer. Fique de pé, porque eu quero orar por você.